Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Gênesis, leremos o capítulo 37. Agora o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la, e que eu e a minha esposa, toda a nossa família, sejamos instrumentos do Senhor, se assim for a sua vontade, de um modo direto e indireto, para que mais pessoas acessem a tua palavra, que o Senhor possa tocá-los, se assim for a sua vontade. Em nome do teu Filho unigênito, desde já te agradecemos. Amém. Desde o versículo 1 em diante. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, que foi a Siquém. E ele foi a Siquém. Repetindo o 14º versículo, que nos diz: E disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. 15º versículo do capítulo 37 de Gênesis nos diz: E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, repetindo o 19º versículo, e dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. 20º versículo: Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e, tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam anomalas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito.
Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. 36º e último versículo do capítulo 37 de Gênesis nos diz: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Bem, por meio do 37º capítulo de Gênesis, nos fala sobre José vendido pelos irmãos o tempo todo, da sinceridade de José em relatar aos irmãos e o pai os sonhos que tivera, ao confirmar dos sentimentos dos seus irmãos para consigo, por força de uma preferência paterna demonstrada, o que gerou aquele sentimento daqueles irmãos para o irmão preterido, e culmina no que decidiram fazer com ele e para onde José foi levado. Possamos então estar mais e mais atentos que a verdade existe, e até para abordar, para falar da verdade, temos de estar tranquilos quanto ao risco do sincericídio. Falar a verdade, às vezes, é tudo que esperam para nos prejudicar. Mas se a verdade estiver como uma ordenança do Senhor, Ele cuida, Ele abastece, Ele sustenta, Ele desenvolve, Ele sara, Ele cura e nos faz viver em meio ao seu amor, favor e poder. O que é o meu desejo para a minha vida, para a vida da minha esposa, da minha família, para a sua vida, aonde esse vídeo chegar, quem chegar, e para os seus familiares. Sucesso, e que tenhamos um ano de 2024 abençoado por Deus, conforme a sua vontade, e vivamos o seu propósito para as nossas vidas. Sucesso!